Olha aí, torcedor palmeirense, atualizações aí do mercado da bola, com grande chance de Vitor Roque estar pintando no Palmeiras. Nicolete, ó, aqui do lado, vai trazer todas as informações para você. Por isso, assiste até o final para você ficar por dentro e muito bem atualizado. Deixa o like, se inscreve no canal. Sem mais ladainha, vamos para as notícias. O Palmeiras volta a campo na quinta, no domingo tem clássico contra o São Paulo, enquanto Mendel não, né? Vinícius Nicoletti, os torcedores aguardam a contratação de reforços para a temporada. Vinícius. É isso aí, Bruno. Essa é a expectativa do torcedor que está ressabiado com o time, porque está na terceira colocação do grupo, fora da zona de classificação à próxima fase, das quartas de final. O Palmeiras está atrás do São Bernardo e também da Ponte Preta, precisa se recuperar em campo. É bom lembrar que o Palmeiras só escalou técnico, só escalou o time completo, titular, 2 vezes nessa competição, contra o Guarani e contra o Corinthians, mas o torcedor está ressabiado e também com a diretoria, que prometeu reforços e apenas 3 reforços chegaram. É claro que são muito caros, inclusive o Paulinho, que só vai jogar aí no final de março, abril, mas o torcedor está esperando as contratações. E mais um negócio que não deu certo: o Palmeiras encerrou a negociação com o Andréas Pereira, jogador que está no Fulham da Inglaterra. Era uma negociação muito difícil, porque o Fulham não queria liberar o jogador. O Palmeiras mandou representante, empresário, tentar convencer o time inglês. O Andréas Pereira topava jogar no Palmeiras, mas o negócio ficou muito difícil e ele vai aceitar uma renovação de contrato com o time inglês. Então, o Palmeiras deu encerrada essa negociação. Busca no mercado ainda um zagueiro, com a saída do Vitor Reis, que foi para o Manchester City, um jogador para o meio-campo, depois dessa desistência do Andréas Pereira, e também um atacante, um camisa 9, que o técnico Abel Ferreira tanto pede. Mas esses reforços podem chegar só no segundo semestre, especialmente o atacante, que o Palmeiras negocia e tem interesse na contratação do Vitor Roque, que é do Barcelona, mas está emprestado para o Betis da Espanha. Então, são negociações difíceis, complicadas, o Palmeiras elevando o seu patamar. Enquanto isso, alguns jogadores vão saindo. A Tuesta, que foi negociada agora com o Orlando City, volta para o futebol dos Estados Unidos, e o Rony, que desperta interesse do Atlético Mineiro. Então, é mais um jogador que pode sair. O Rony voltou a ser relacionado, jogou pela primeira vez no final de semana em Brasília, mas tem esse interesse do Atlético e é mais um jogador que pode sair. Então, entre saídas, idas e vindas aqui no Palmeiras, o torcedor desconfiado se esse time vai deslanchar em 2025, porque tem tantas competições importantes, inclusive o Mundial de Clubes. Bom, e aí a gente cola na tela, Nicolete, as negociações do Palmeiras em 2025. As que deram certo. Tá bom. Paulinho, justo Paulinho, Facundo Torres, Emiliano Martins. Nessa daí não teve valores assustam, decidiu ficar, né? Muito rápido. Foi isso. Tão rápido, né, menino? Que coisa. Não teve, tá? Frustrados. Bem nessa. Claudinho e Andréas Pereira. E especulados, teve o nome do Matheus Pereira, do Vila Sante e do Vitor Roque. E no fim das contas, quando você lê também, pensa aqui numa linha que a gente está no dia 11 de fevereiro. Foi num espaço curto de tempo que o torcedor ouviu Paulinho, Claudinho, Vitor Roque, Andréas, Matheus Pereira e falou: opa, o Palmeiras está indo. Roque. Vitor Roque, você ouviu tudo isso em menos de um mês, assim. Então, isso realmente mexe com a expectativa do torcedor agora de cobrar que elas sejam efetivadas. Né? Até porque antes disso, a gente ouviu e foi publicado, e a gente até elogiou o valor, né, a receita, o número de... Lembra daquela tela das vendas? Mais de 1 bilhão aqui, só em vendas, né? Dos meninos, né? Dos meninos. Então, assim, a eficiência que o Palmeiras tem conseguido, de competência para negociar esses jogadores, ele tem encontrado, acho que, proporcionalmente, a dificuldade em contratar grandes reforços. Por quê, hein, Marra? Porque se eu sei que você está com dinheiro, para mim, assim, eu vou segurar um pouco mais, né? É questão de negociação. Mas eu acho até, Bruno, que agora... Como é que a gente estava aqui pedindo calma com o São Paulo e com o Vasco, é que eu acho que a régua do Palmeiras tem que ser um pouco diferente. Mesmo com o São Paulo, que é o time que vai disputar a Libertadores. Por quê? Porque o Palmeiras estava com a fórmula perfeita, logo ali. Batia campeão. Sim. Só que a temporada passada meio que assustou o torcedor, porque o Palmeiras, em algum momento, não conseguiu competir
quando ele foi exigido, especialmente contra o Botafogo, né? E a atual temporada, ela vem carregada do exemplo da temporada passada, do exemplo da anterior, e na atual temporada tem um outro ponto de interrogação gigante que daqui a pouco vai sair o Estevão. É verdade. Então, o Palmeiras jogador hoje. vai precisar mesmo, e o Palmeiras tem caixa para isso. Vai precisar mesmo se modificar, porque o exemplo está claro e a gente não sabe ainda como vai ser a vida do Palmeiras sem o Estevão, mas ela vai existir daqui a poucos meses. O Palmeiras tem um Mundial. Sim. Então, sim, tem algumas exigências mais pesadas para o momento. Porque assim, eu acho que uma chave a gente citou ali 2 negociações frustradas. Nessa semana, nas 2 últimas semanas, o Claudinho e o Andréas. E o Palmeiras oferecia entre 20 e 25 milhões em cada negociação. Então, vamos falar aí de 40 milhões de euros. De euros. Isso sem contar a venda do Vitor Reis. Outros 35. Sim. Aí hoje a gente chegaria a 70 e tantos milhões. Mas contando só esses 2, quer dizer, o Palmeiras tem 40 milhões de euros para negociar. Ele vai fazer o que com esse dinheiro? E aí, quando você vai ali conversar com outro time, é o que o Marra falou, vai pedir lá no alto, né? E se é para trazer um jogador para resolver, esse jogador também não é barato, naturalmente. Não é? Porque uma coisa é você tentar comprar um jogador de 6 e aí você pode negociar 6, 7, 8, 9, 10, 12. Beleza, eu paro aqui para negociar. Outra coisa é você já chegar num cara que, se é para resolver e para fazer barulho, ele já vai começar te pedindo 20. Esticar para 35, para 40, você não consegue. E olha o nível que está sendo especulado. Claudinho e Andréas Pereira. É isso que eu tô falando. Não é só que eu tenho dinheiro, é porque os caras também são caros, né? E para negociar o valor vai ser mais alto também. O ponto que eu ia chegar é esse. Eu entendo a frustração da torcida do Palmeiras por não ter conseguido a contratação desses nomes, mas são nomes muito fortes, nomes pesados no mercado. E seria difícil mesmo. Seria difícil a negociação, porque a gente está falando de nomes que eram titulares nas suas equipes, principais jogadores. Andréas Pereira, um dos principais jogadores do Fulham. Claudinho... Da seleção brasileira, né? Seleção brasileira. Claudinho, dos principais jogadores do Zenit. Enfim, Vitor Roque, mesmo sendo emprestado ao Betis, é titular também, sabe? O Vila Sante é referência no Grêmio. O Matheus Pereira, camisa 10, também é referência técnica do Cruzeiro. Então, são negociações complicadas. A gente não está falando, com todo o respeito, de algum reserva, um cara que está escanteado, aposta um terceiro jogador. Como foi, por exemplo, a do... Né, com todo respeito, mas é do Emiliano Martins. Exatamente, que todo mundo fez Facundo não faz barulho porque a gente... E que pode até vir a ser, né, um jogador importante, mas assim... Exatamente, mas é um nome desconhecido. Assim, para o cenário nacional, é um nome Paulinho desconhecido. Paulinho então, o que a gente está falando é preciso vir alguém desse nível. E como vamos combinar que veio, ainda não virou, mas veio o Felipe Anderson no ano passado. Que quando chegou, surpreendeu todo mundo. Sim, 100 e tantos jogos sem parar. Isso, é verdade. Parece que ainda jogador não veio. cobiçado pela Juventus. E que não, mas aí, também não... É o que a torcida do Palmeiras fica incomodada. Porque, beleza, veio, mas não veio, né? Ainda não Maurício entregou. Veio, né, gente? Maurício veio. Então, sim, o Maurício entregou. E aí a gente fala dessa temporada agora. Você estava falando da temporada passada, do Abel Ferreira. Por exemplo, o Estevão carregou o Palmeiras em determinado momento no ano passado. Sim. O Abel Ferreira está aí 2 temporadas falando de reforço, tá tirando... Como o Endrick na anterior também. Eu ia citar exatamente isso. O Endrick em 2023 resolveu. O Estevão ano passado resolveu. O Abel Ferreira tentando aí tirar leite de pedra com a molecada da base para resolver as situações. E aí tá pedindo reforço, precisa de reforço. Por exemplo, agora você tá jogando sem centroavante. Sim, você está jogando sem centroavante porque é a principal reclamação do Abel há bastante tempo. Você precisa de um camisa 9, não tem? Então vou tentar um esquema de jogo que o Maurício fica ali circulando por dentro para tentar resolver esse problema. Ô Vinícius, a gente tem uma tela, o Vinícius está ouvindo a gente ainda, né? Porque a gente tem uma tela que mostra as saídas, e você citava essas saídas do Palmeiras, do Corão. Olha só como a lista das saídas ela é mais volumosa, não é, Mário, do que das chegadas. Dudu, Lázaro, Atuesta, Gabriel Menino, Vitor Reis, Rômulo, Zé Rafael e Estevão que está saindo. E não está nessa lista o Rony. Sim. Que pode sair, né? E de chegadas 3. E assim, e ainda, né, Vinícius, acho que outros jogadores podem sair, porque o Abel tem falado e tem usado o Campeonato Paulista para testar. Ele citou a lateral esquerda mesmo outro dia. Olha, a gente está testando aqui... Exatamente. Né, tem o Piquerez que vai se jogar, mas ele está testando os outros 2 quem fica.
Os outros dois, o Caio Paulista nem foi testado direito, né? Tem entrado no jogo, mas não foi titular nenhuma vez, então a gente já percebe que ele está perdendo espaço nesse time do Palmeiras e pode ser negociado também nessa temporada. O que o Palmeiras está vivendo muito, Bruno e os companheiros, é essa dificuldade, né, de manter um time campeão, porque como o time foi vencendo e conquistando títulos, o salário dos jogadores foram subindo demais. E agora ele tenta se desfazer desses jogadores. De repente foi uma avaliação do Abel. Ele já disse no final da temporada passada que ele queria jogadores com fome, jogadores que queriam conquistar título, que queriam o seu espaço. E muitos jogadores aqui no Palmeiras são bons, mas já conquistaram esse espaço e já bateram no teto salarial. Então tá elevando a folha salarial do Palmeiras. Por isso, o clube vai abrindo espaço para contratar outros jogadores. É o caso do Dudu, que saiu, já não estava com espaço na equipe. O Zé Rafael, que perdeu espaço na temporada passada, teve uma contusão, foi negociado com o Santos, mas passou por uma cirurgia e ainda não firmou essa negociação com o Santos por conta dessa cirurgia. O Rony também a mesma situação. Então o Palmeiras está tendo dificuldade de negociar esses jogadores campeões por conta do alto salário para manter esse elenco vitorioso. O Palmeiras elevou demais o patamar e muitos jogadores tinham proposta, como o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, e isso dificulta realmente liberar esses jogadores, negociar esses jogadores. Então é uma dificuldade do Palmeiras. A outra vocês falaram aí, é um preço para o Palmeiras e é um preço para as outras equipes, né? Então também tem essa dificuldade, porque o mercado sabe que o Palmeiras está faturando demais durante todo o ano, tem novo patrocinador, é um time campeão, com as contas em ordem, então é sempre um preço diferente para o Palmeiras. E a outra situação que vocês citaram aí também é negociar esse jogador. Salário, trazer jogadores de nome, como tentou o Andréas Pereira, como tentou o Matheus, sondou o Matheus Pereira. O Cruzeiro chegou a pedir 25 milhões de euros para liberar o Matheus Pereira. O Andréas Pereira, 20 milhões de euros, jogador de 29 anos. Agora é muito difícil desembolsar essa grana para os jogadores que já têm a idade lá em cima. Então o Palmeiras tem essa dificuldade também, mas precisa renovar o elenco, porque muitos jogadores saíram, ele está testando os jogadores da base, mas precisa de um zagueiro, é um ponto importante do Palmeiras. O Gustavo Gomes vai fazer 32 anos nessa temporada, não é um jogador que vai atuar todos os jogos, então precisa de mais um zagueiro experiente e com fôlego para jogar nesse time do Palmeiras, mais um jogador do meio campo, de repente substituir o Veiga, o Richard Rios, e um atacante. Não precisa ser exatamente um camisa 9, mas precisa de um jogador que faça gols. É isso que o Palmeiras precisa. O Paulinho está aí, está chegando, fez 50 gols nas 2 últimas temporadas, jogou com o Hulk, que não é bem um camisa 9, poderia fazer dupla de ataque com outro jogador, 2 atacantes ali, mas precisa desse jogador, esse camisa 9. E é isso que o Palmeiras vai buscar. Não exatamente um 9 de referência na área, mas um jogador que seja artilheiro. Um homem-gol. É isso que o Palmeiras está buscando no mercado e vai tentar o Vitor Roque até maio na janela de transferência, porque ele está emprestado com o Betis da Espanha e termina ali o contrato de empréstimo, e aí sim o Palmeiras vai dar uma cartada para trazer um jogador que é jovem, é promessa e sabe fazer gols. Obrigado, viu, Vinícius? Os jornais lá da Espanha, eles publicam quase todos os dias, da Catalunha principalmente, porque o Barcelona tá doido para tentar recuperar uma parte do que foi investido no Vitor Roque, 30 milhões não é que ele tá doido. de euros. Ele tá com a faca no pescoço, ele Tá empurrando. Precisa, né? Então, por causa do fair play, né? Exato. E aí Me faça esse favor. E a questão é que hoje quem tem a preferência é o Betis, Sim. que também não quer. Porque o Betis já entendeu que não vai exercer ali a prioridade de 20 milhões de euros por 80%. Questionou o United sobre o Antony. Sim. Que o Antony acabou de fazer a estreia e o Betis está apaixonado pelo Antony. Porque chegou no Betis, chegou o Cúcio, que a gente falava do Botafogo, que tinha interesse do jogador da MLS, que é um centroavante de mobilidade também, que é mais ou menos o que é o Vitor Roque também, né? Que tem essa tranquilidade, e o Antony, que já chegou e foi o melhor das 2 partidas pelo Betis. Então também o Vitor Roque perdendo espaço no ataque. E aí, para o Palmeiras ter o Vitor Roque agora, ele teria que rescindir o contrato com o Betis. Esse contrato de empréstimo com o Betis, e aí o Palmeiras conversar com o Barcelona, e se o Palmeiras oferecer os 20 e tantos milhões, o Barcelona vai aceitar. Ou ele vai ter que esperar até maio, como o Vinícius falou, para o Betis informar o Barcelona que não vai exercer a prioridade na compra. E aí sim tentar a contratação. Eu acho uma boa aposta, tá? É, né? O Vitor Roque, do que ele fez no Brasil. Sim, o que ele fez no Brasil, sim. E aí, torcedor palmeirense,
gostou das atualizações, as últimas notícias do Palmeiras? Cara, deixa aqui o teu comentário que ele é muito importante. Então, como a gente viu, os comentaristas aí falando a respeito dessas saídas e as chegadas, que elas estão totalmente desproporcionais, porque o certo seria sair muita gente para chegar muita gente. E aí, claro, e óbvio que o torcedor fica na bronca, principalmente com a diretoria do Palmeiras na pessoa da Leila Pereira, porque até o momento se entende que ainda não chegou aquele jogador para recompor o elenco. Não chegou aquele jogador para falar assim, estou aqui. Tanto é que agora as tratativas são pela contratação de Vitor Roque. Aí eu quero perguntar de você. Concorda? Não concorda? Acha que não é um jogador que seria destaque dentro do elenco para as pretensões do Palmeiras a respeito de ganhar título? Então é muito importante que você deixe aí seu comentário, sua opinião, e também se inscreva no canal e deixe o seu like aí, beleza? Então, cara, no mais, as atualizações de mercado da bola são essas, e quanto mais forem saindo atualizações de notícias de bastidores, eu vou lançando aqui para você, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!